Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que vocês estejam bem e a família de vocês esteja em paz. E eu quero acolher vocês nesse último encontro do Conheça Sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Pois é, chegamos ao nosso último encontro nessa jornada de conhecer as Escrituras a partir desse texto, carta do apóstolo Paulo, a comunidade que se reunia na cidade de Filipos. E eu quero ler, então, hoje do verso 10 do capítulo 4 até o verso 23, e o texto diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma, mas 2 vezes quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Muito bem. Paulo guardou para essas palavras finais aqui da carta uma gratidão especial pela generosidade dos filipenses para com o seu ministério. Então aqui a gente não tem recomendações doutrinárias, ainda que a gente possa tirar recomendações doutrinárias práticas aqui para a nossa vida, por tabela. Aqui a gente tem um testemunho que Paulo faz questão de frisar no final da sua carta, da sua gratidão pela generosidade não nova, já contínua, já conhecida dos filipenses em relação a ele e em relação ao seu ministério. E antes de passar ao texto em si, eu acho essa carta muito importante, esse trecho da carta, porque ele é para a gente um testemunho de 2 coisas. Primeira delas, da importância da gente ser generoso naquilo que a gente pode fazer para suprir necessidades alheias. E 2, na importância da gente ser generoso, na maneira pela qual a gente pode agradecer àqueles que suprem necessidades alheias. Então tem esses 2 lados aqui da moeda. Então Paulo está dizendo, alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês renovaram o seu interesse por mim. Parece que a comunidade dos filipenses mais uma vez se mobilizou para ajudar o Paulo. Ele está dizendo, vocês já tinham interesse por mim e vocês agora renovaram esse interesse. Vocês só não tinham tido, num passado recente, oportunidade para demonstrar, mas agora eu estou vendo que o interesse de vocês por mim foi renovado. E eu não estou dizendo isso como quem está pedindo um favor, sabe? Essa gratidão não é uma espécie de deixa para dizer, puxa, obrigado, então, já que vocês são assim, generosos, posso pedir mais um favorzinho? Não é isso, não é uma armadilha, sabe? Paulo está dizendo que ele está expressando gratidão porque é importante expressar gratidão, porque aquela gente era uma gente generosa. E quando a gente está diante de gente generosa e a gente é alvo dessa generosidade, a gente agradece. Então, quando você for alvo de alguma generosidade de qualquer ordem, agradeça. Quando fizerem algum favor material para você, agradeça. Quando emprestarem os seus ouvidos a você, agradeça. Quando derem um conselho, uma palavra de sabedoria a você, agradeça. Quando fizerem um bem a quem você ama, agradeça. Quando derem a você uma palavra de exortação que cai bem porque oportuna, agradeça.
mas agradeça as pessoas em tudo, porque a gratidão é essa substância necessária para azeitar, sabe? Para lubrificar a engrenagem desse mecanismo que é a vida. A gente precisa de gratidão para a gente viver bem. Senão a vida fica pesada, fica travada. Então agradeça. Ele está agradecendo. Ele está dizendo, eu não estou fazendo isso porque eu estou pedindo. Porque, na verdade, eu aprendi a me adaptar a qualquer circunstância. Esse talvez seja o trecho mais conhecido da carta de Paulo aos Filipenses. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O versículo para ser tirado do contexto. Tudo posso naquele que me fortalece virou para muita gente uma espécie de chavão do triunfalismo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o sujeito faz coisas impensadas, o sujeito dá passos maiores do que a perna, o sujeito assume um heroísmo que ele não tem condição de bancar, age de forma inconsequente. E tem um monte de coisa que é feita em nome do tudo posso naquele que me fortalece. Só que o tudo posso naquele que me fortalece não é um atestado de heroísmo de Paulo, nem um grito triunfalista. O tudo posso naquele que me fortalece é Paulo dizendo para a comunidade dos filipenses que ele não está agradecendo para pedir alguma coisa, porque ele já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, na escassez ou na abundância, na falta de fartura ou na fartura. Então Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas, ou seja, eu posso enfrentar todas as coisas. Eu posso a doença naquele que me fortalece quando a doença vier. Eu posso a saúde naquele que me fortalece quando a saúde vier. Eu posso o emprego naquele que me fortalece quando o emprego vier. Eu posso o desemprego naquele que me fortalece quando o desemprego vier. Porque naquele que me fortalece eu posso experimentar todas as coisas. Porque não tem a ver com as coisas em si, tem a ver com aquele que me fortalece. Então Paulo está dizendo aqui, na verdade, que ele aprendeu a construir contentamento nas circunstâncias. E contentamento não é acomodação, contentamento não é fingimento, contentamento é apenas uma forma de encontrar paz no coração, na confiança de que Deus está ali, mesmo quando as circunstâncias representam para a gente um revés. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso enfrentar as circunstâncias, porque eu sei que existe um Deus que cuida de mim. Bacana isso, né? Importante para a vida, para as ondas que derrubam a gente, para as tempestades que caem sobre a nossa casa, para as intempéries da vida que às vezes aparecem sem pedir licença, porque elas não pedem licença. É importante, tudo posso naquele que me fortalece. Medita sobre isso. Apesar disso, Paulo diz, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Inclusive, Filipenses, nos meus primeiros dias de evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Quando eu estava em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Então, eu quero dizer que o que eu recebi precisa ser acreditado na conta de vocês. Vocês foram generosos muitas vezes para comigo. Olha Paulo exercendo aqui a gratidão. E aí ele está dizendo, eu não estou pedindo nada agora, até porque nesse momento eu estou suprido. Olha só que coisa interessante, né? Essa nossa ambição e essa nossa ganância e esse lance da gente querer sempre mais faz com que muitas vezes a gente não tenha a coragem de dizer, tá tudo bem, agora eu não preciso de nada não. Mas você sabe que é bom às vezes a gente dizer, tá tudo bem, agora eu não preciso de nada não? Porque se a gente não precisa de nada, por que a gente vai agir como se a gente ainda precisasse de muito? Para quê? Para a gente acumular e às vezes estragar? Para a gente acumular e se perder? Tenta pensar, isso não serve para tudo na vida, mas serve para muita coisa, né? Quanta coisa a gente acumula desnecessariamente. A gente guarda numa espécie de justificativa que a gente usa de que vai que. E são coisas que a gente nunca usa e que apodrecem e que são destruídas e que perecem e que vão virar lixo.
E aí Paulo está olhando para a comunidade dos Filipenses e está dizendo assim, ó, hoje eu não preciso de nada, vocês têm me ajudado muito. Hoje o que eu recebi é suficiente. Na verdade, o que eu recebi hoje é mais do que o suficiente. Agora que eu recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. E saibam de uma coisa, o que vocês enviaram a mim é uma oferta suave a Deus. Olha que coisa bonita. Paulo está dizendo que o que a gente faz um ao outro, a gente faz a Deus. Jesus já disse isso, né? Outros textos das Escrituras falam disso. Tudo que a gente faz um ao outro de bem, a gente faz a Deus. É um bem que a gente faz a Deus. É um culto que a gente presta a Deus. Quando a gente se abençoa, a gente presta um culto a Deus com a bênção que a gente partilha. Então tá aí mais um motivo para você abençoar pessoas. Porque quando você abençoa as pessoas, é como se você estivesse prestando um culto ao Eterno. Sobe como aroma suave, agradável, aceitável a Deus. E aí Paulo fala para os filipenses a mesma coisa que ele viu ser verdade na sua vida, que é: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele suprirá as necessidades de vocês da mesma forma que Ele tem suprido as minhas necessidades. Então, testemunhar o que Deus faz na vida do outro é importante, porque ajuda a gente a perceber que Ele também pode fazer na nossa vida. Quando você perceber Deus fazendo alguma coisa na vida do outro, não fica com inveja, não entra numa disputa, não se prive de celebrar, porque isso é um sinal de que na sua vida também pode acontecer. Sim, porque Deus não cuida só de mim, nem só de você, Deus cuida de todos nós. E aí Paulo diz assim: a Ele, nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre, amém. E ele termina então dando outras saudações. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Quem está comigo envia saudação. Todos os santos enviam saudação, especialmente os que estão lá no palácio do César. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém. Gratidão e generosidade são dois lados da mesma moeda. Sim, agradeça sempre que você estiver diante de um gesto de generosidade e seja generoso, porque você vai experimentar a dádiva de receber em troca a bênção da gratidão, que encontra um lugar muito especial no nosso coração. Confie em Deus. A gente aprende com Ele a viver contente e satisfeito em toda e qualquer situação. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E saiba, Deus se utiliza de pessoas para cumprir os seus propósitos na nossa vida. E o que a gente faz cumprindo o propósito de Deus na vida das pessoas e o que os outros fazem cumprindo o propósito dele na nossa vida é como um culto que a gente presta com aroma suave que sobe ao Senhor e é agradável aos seus olhos. Então que a gente siga assim, nesse espírito fraterno e comunitário, construindo essa potência que é a vida de gente que se empresta um para o outro, para ser instrumento nas mãos de Deus, a fim de que todos sejamos supridos nas nossas necessidades e todos experimentemos um cuidado que através de nós Deus manifesta por toda a humanidade. Eu espero que essa jornada da carta de Paulo aos Filipenses tenha sido especial para você e a gente continua se encontrando pelo Conheça a Sua Bíblia. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua casa.